Graça e paz, irmãos. Sempre uma alegria rever a igreja. Esse momento é um momento muito bom, muito ímpar, né? Deus reserva para nós. Peço que abram as suas Bíblias na primeira carta de Pedro. Nós temos falado um pouco sobre a carta de Pedro. E hoje eu quero pedir a atenção dos irmãos para andarmos mais um pouco no capítulo 1. Uma leitura do verso 13 ao 21. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao 21, que diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tenheis anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Eu quero dizer para você que as cartas, elas são extremamente maravilhosas e nos traz uma boa compreensão. Gosto muito da carta de Pedro, porque Pedro coloca dois cenários de extrema situação de que leva os seus ouvintes a confiar ou não confiar. É como que Pedro dissesse desse jeito: ou você é meu camarada ou você não é. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Muito embora seja uma carta extremamente pastoral, Pedro não mede esforços para fazer com que os seus ouvintes entendam quem eles são e quem Deus é, e que eles possam tomar uma decisão firme de continuar a vossa carreira cristã, mesmo em meio às adversidades. Irmãos, nós temos uma percepção às vezes errada do cristianismo, porque nós trazemos para nós, na maioria das vezes, o modelo de cristianismo. Nós desenhamos a nossa vida cristã numa percepção meramente humana. Nós nos convertemos ao cristianismo, à palavra do Senhor, e muitos de nós, irmãos, por claro, não entender ainda a profundidade, não conhecer as Escrituras, nós caminhamos na superfície da fé, e até mesmo porque nós temos ouvido aí um evangelismo, uma proposta de evangelismo que coloca o cristão, quando não como vítima, como que todo o propósito da vida estivesse em si mesmo, esquecendo de que nós fomos chamados para uma missão, para adoração ao Senhor, para provar de algo maravilhoso que transcende toda esta vida, toda a nossa percepção, tudo aquilo que nós imaginamos. Cristianismo é algo interessante, é algo tão especial,
que às vezes nós sequer compreendemos como conseguimos vencer tantas coisas, como conseguimos permanecer firme. E nós vamos nos dar conta de que isso é obra de Deus, isso não tem uma explicação humanamente falando, não tem como você justificar atitudes de fé, de persistência. Pedro está escrevendo esta carta para os seus ouvintes e revelando coisa para eles, que eles talvez ainda não tivessem se dado conta, que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou dos mortos, que Cristo é a nossa maior glória, independente de qualquer coisa. E pensando que estamos vivendo dias maus, o que pensar sobre a bênção da salvação? O tema do nosso sermão é a bênção da salvação e a necessária força da fé cristã em meio às adversidades. Pedro esteve falando daquela grandeza e daquela glória que o cristão pôde aguardar com esperança, ou seja, a bênção da salvação. Agora, como que um alerta, ele vai dizer algo a mais, que o seguidor de Cristo nunca deve perder-se em sonhos a respeito de si mesmo e do futuro. A pior coisa nossa, irmãos, como cristão, é que às vezes nós idealizamos para nós e deixamos Deus de lado. Nós idealizamos algo que achamos até ser superior àquilo que Deus tem para nós. Nós somos muito presunçosos. Pense comigo. Quem aqui, irmãos, não lembra aí de tempos em tempo em que alguém surge com a notícia dizendo o mundo vai acabar? E eu lembro de uma fase na vida que surgiu a notícia, o mundo vai acabar, se não me engano, no ano 2000, alguma coisa parecida, ano 2000. O mundo vai acabar. E eu pensava comigo mesmo ainda jovem. Não que eu não seja jovem, só estou com 40 e poucos anos, por favor. E eu pensava comigo mesmo, o mundo vai acabar. Eu não vou me casar. Eu não vou conseguir realizar os meus sonhos. Quando a morte, nós nos deparamos, irmãos, com esses contratempos, como que a vida estivesse em uma caixinha e pertencesse a nós, nós somos surpreendidos pela graça de Deus. Esse povo estão sendo perseguido. E Pedro, ele diz desse jeito, permanece firme, vocês têm um dever para com o cristianismo, para com o Senhor. Vocês precisam permanecer firme. Por isso que Pedro vai trazer de volta o tema, e sempre este é o tema da carta de Pedro, por isso que ela é tão pastoral, é salvação, 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 salvação. Hoje nós tivemos a notícia de que uma irmã nossa do Parque Erasmo Assunção faleceu. Eu apresentei o evangelho para aquela mulher. Ela teve um aneurisma cerebral em 2000, no ano 2000. Aquela mulher era uma mãe de santo. Por favor, apenas para que você saiba disso. Sempre que eu estava apresentando o evangelho para ela, era uma luta, porque ao mesmo tempo o esposo tomado pela embriaguez, foi uma luta apresentar o evangelho para aquela mulher. Enquanto eu apresentava o evangelho para ela uma certa vez, já na quarta lição do discipulado, ela disse para mim desse jeito: Isaías, eu entendo o seu esforço, mas sabe o que é? É que o aneurisma cerebral me tirou o paladar, me tirou um pouco da visão e afetou um pouco a minha memória. E naquele dia eu saí da casa dela me perguntando a mim mesmo, dizendo para o Senhor: Senhor, como assim? Estou apresentando o evangelho para alguém que tem todos os seus sentidos afetados. Irmãos, para a glória de Deus, não sei se o reverendo Zedequias lembra disso. Certa vez, aquela mulher participando da ceia já fazia aproximadamente 1 ano. Eu estava na porta da igreja, ela saiu e ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse desse jeito: Isaías, hoje eu senti o gosto do vinho da ceia. Isso aconteceu em 2000, no ano 2000. Deus acrescentou 20 anos na vida dessa mulher. O filho se converteu ao Senhor.
era adolescente, hoje está casado. Irmãos, como Deus é glorioso, como que vale a pena servir a esse Deus maravilhoso. A bênção da salvação. Para isso, Pedro faz 3 exortações, ou melhor, desafios aos seus eleitos que pensem sobre. E o primeiro é que nós precisamos, assim como aqueles ouvintes de Pedro, nós, igreja contemporânea, nós precisamos, irmãos, estarmos prontos. Nós precisamos estarmos sempre prontos. E Pedro começa usando a expressão aqui, cingindo o vosso entendimento. O que Pedro quis dizer com cingir o vosso entendimento? Pedro está usando aqui uma linguagem comum do Oriente. A ideia de cingir entendimento é a ideia de estar pronto. Está pronto para quê, pastor? Para os embates da vida. Está pronto para quê, pastor? Para estar com Cristo. Está pronto para quê, pastor? Para entender cada vez mais o mistério de que Deus tem nos revelado em Cristo Jesus. Estando nós firmes na graça do Senhor. No Oriente Médio, naquela cultura até hoje, é de costume as pessoas usarem um vestido longo. E quando Pedro usa esta figura do cingir o vosso entendimento, ele traz à mente essa ideia de prontidão para alguém que está de partida, para alguém que está pronto para correr, para alguém que está pronto para fazer uma tarefa de urgência. Mas quando Pedro usa praticamente naquele contexto em que o povo estava sendo perseguido pelo imperador Nério, Pedro está dizendo para a igreja do seu tempo, estejam prontos. Estejam prontos para testificar do Evangelho, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio à morte, esteja pronto. Talvez a sua pergunta seja, pastor, mas aquele era um contexto diferente do nosso. Esteja pronto para testificar do Evangelho em meio ao câncer. Esteja pronto para testificar do Evangelho em meio às enfermidades do seu tempo. Em meio ao desemprego, em meio às lutas, em meio ao luto, esteja pronto para testificar da graça, da bênção da salvação, porque não há maior glória do que estar em Cristo Jesus. Não há maior glória do que estarmos no Senhor. E a expressão aqui é exatamente isso. A ideia de arregaçar as mangas, a ideia de uma atividade, a ideia de estar pronto para o trabalho, para o exercício do testemunho, mesmo em meio às adversidades, mas sobretudo, o estar pronto é estar com Cristo. Porque como a carta mesmo vai nos chamar a atenção, nós somos o quê? Peregrinos. Pedro está exortando aos seus leitores para que estejam preparados para os mais intensos esforços psicológico e emocional. Você já deve ter tido esta experiência. De emocionalmente você está abalado. De psicologicamente você não compreender as adversidades que vêm sobre a sua vida. Mas aqueles que estão em Cristo certamente serão fortalecidos por Ele. Certamente colocarão como prioridade aquilo que é mais supremo às suas vidas, que é o estar em Cristo, mesmo em meio às adversidades. Portanto, nunca deveriam contentar-se com uma fé medíocre e negligente, uma fé conveniente. Pastor, o que é uma fé conveniente? Uma fé conveniente tem a ver com as nossas motivações para estar na casa do Senhor. Pergunta a você, o que o motivou a estar aqui? Você compreende que o seu maior bem é Cristo? Você compreende que por mais que você olhe todo o contexto que você viveu essa semana, seja bom, seja mal, seja ruim, nada disso tem razão de ser se você não estiver em Cristo. Se você não estiver aqui com o seu coração e dizer, Senhor, eu te amo acima de tudo. Tu és o meu maior bem.
precisamos ter uma fé firme. É fácil afirmarmos, irmãos, a fé quando tudo vai bem. É fácil estarmos na casa do Senhor quando tudo vai bem. É muito triste que as pessoas elas testifiquem do cristianismo, mas não queiram viver o cristianismo na prática. Porque o viver no cristianismo não é viver em uma situação de conveniência ao cristianismo, mas é ir na contramão de uma cultura, é ir na contramão de declarações que testificam contra o evangelho, é ir na contramão dos nossos pecados, dos nossos desejos, é olhar para o Senhor e não para o homem, é ver na igreja uma oportunidade de testificar da graça, da misericórdia do Senhor, de junto com a igreja adorar ao Deus Supremo, ao Senhor dos Senhores. Este ajuntamento aqui testifica do quanto nós amamos ao Senhor, do quanto Ele é bom para conosco. Você só está aqui porque o Senhor agiu na sua vida ao estar aqui. Por isso, saia de uma fé, de um ambiente de confessionalidade medíocre, onde você sequer compreende o contexto ao qual o Senhor tem permitido viver. Ele os exorta a se sentirem encorajados na tomada de consciência do amor de Deus para com eles. O Senhor não os tinha esquecido. Eles não estavam dispersos da presença de Deus, eles estavam dispersos da pátria ao qual eles viviam, eles estavam dispersos, irmãos, da casa, da família, mas eles não estavam dispersos do pastoreio do Senhor. O Senhor estava com os olhos voltados para a sua igreja e sempre esteve em toda a história do cristianismo. Quando nós estudamos a história do cristianismo, quando a coisa vai caminhando para um final, Deus levanta homens cheios do Espírito Santo e continua a igreja do Senhor. Porque Deus cuida do seu povo, porque a Ele nós pertencemos. Não somos senhores do nosso próprio destino. Se a sua pergunta é, pastor, quando que exercemos uma fé medíocre? Eu diria que quando nós desassociamos a fé da santidade. A fé e santidade devem andar juntas. A palavra do Senhor é para que todos os seus salvos, eleitos, estejam prontos por meio de uma vida de santidade. Por isso a expressão, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Sede santos, porque eu sou santo, diz a palavra do Senhor. Desassociar fé e santidade, isso não pode acontecer. Devemos sempre buscar uma vida de firmeza, de convicção, mediante atitudes práticas. Santidade. Irmãos, quantos têm fracassado por optarem por uma vida longe da santidade? Quantos têm dito amar a Deus, mas vivem como que Deus não existisse? Santidade. Santidade na família. Santidade no relacionamento profissional. Santidade. Santidade. Fé não pode ser desassociado de uma vida de santidade. O cristão nunca deve conformar-se com uma cômoda e superficial aceitação da fé, mas deve sim pensar com profundidade, pois com certeza terão que descartar, ou melhor dizendo, aquilo que o Senhor chama de fútil procedimento herdado dos pais. O que seria esse fútil procedimento herdado dos pais? Pedro está dizendo desse jeito, olha, nenhuma cultura está acima daquilo que a vós foi revelado. Nenhuma cultura é mais forte do que aquilo que Cristo vos revelou. Por que Pedro chama a atenção dos seus ouvintes para isso? Porque Pedro quer que eles olhem e eles busquem razão da vossa fé, tão somente em Cristo. Fútil procedimento
pais que ouvem e falam de fé e salvação, mas o seu ânimo, o seu comportamento testifica totalmente o contrário. Como que os nossos filhos entenderão a fé? Como que os nossos filhos entenderão e compreenderão a nossa fé em Cristo? Se na maioria das vezes nós estamos indo na contramão desta declaração. Por isso Pedro diz: cingi o vosso entendimento. Estejam prontos para os embates, e nesses embates confessarem a Cristo. Segunda afirmação, Pedro diz que eles precisam, nós precisamos sermos pessoas sensatas em nossa fé. Sede sóbrios, ele vai usar isso lá no verso 3. Sede sóbrios, uma injunção para considerar os fatos sensatamente, sem excesso de emoção e pânico. Esperar inteiramente, perfeitamente, com maturidade. Paciência cristã tem uma qualidade espiritual. É a paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sede sóbrio. E a palavra aqui, irmãos, para sede sóbrio tem dois significados. A primeira é de que os cristãos deveriam abster-se da embriaguez no sentido literal do termo. A segunda é que os mesmos deveriam serem constantes, perseverantes e firmes em seu pensamento, deveriam manter um juízo sã, equilibrado e sólido da fé. Mas como manter, irmãos, um juízo equilibrado e sólido da fé? Se nós de fato não buscarmos termos, irmãos, uma vida de santidade, uma vida na presença de Deus. Pedro faz essa exortação por saber que muitos cristãos poderiam estarem sendo levados sucessivamente por uma variedade de entusiasmo repentinos, os quais poderiam não se expressar a expressão da verdadeira fé. Eu e você devemos tomar cuidado justamente por isso. Por isso a pergunta, o que levou a você estar aqui? O que leva a você confessar Cristo como seu Salvador? Qual a sua maior bênção? Qual a sua maior glória? Que mais nós encontramos são crentes entusiastas. Você encontra o camarada hoje, ele diz: eu estou aqui, pastor. Estou aqui, estamos juntos. Você vira as costas, miserável, vai embora, não aparece mais nunca. Ele entra na igreja e diz: pastor, conta comigo. Estamos juntos. Passa um mês, 2 meses, 3 meses, daqui a pouco ele sai, nem dá notícia onde está. Mas sabe o mais estranho disso? É que ele quer ser pastoreado. E às vezes ele sai dizendo: ninguém me visitou, ninguém cuidou de mim. Pedro está escrevendo, dizendo desse jeito: estou escrevendo a vocês para que vocês entendam uma coisa. Aqui tem um caráter extremamente pastoral. Eu estou escrevendo para vocês para dizer que vocês têm algo especial da parte de Deus. Mas vocês precisam serem pessoas sensatas na vossa fé. E Pedro usa essa ideia de sensatez aqui para dizer a eles que a vida deles deveriam ser um testemunho vivo da graça e da misericórdia de Deus. E por quê? Porque naquele tempo a igreja já estava sendo motivo de preconceito. O cristianismo não era em todo lugar aceito. Bendito seja o nome do Senhor que nós estamos em um país que podemos pregar a palavra. Estamos em um ambiente cômodo para nós, cristãos. Mas considere que tem muitos países onde a pregação da palavra não pode ser exercida. Pedro está dizendo desse jeito: o chicote está estralando para vocês. Vocês têm um inimigo. E esse inimigo, ele é um inimigo declarado. Mas saiba de uma coisa: o Senhor os ama. Por isso, na sua carta, Pedro vai repetir a expressão eleitos de Deus, servos do Senhor. A segunda é de que os mesmos deveriam ser pessoas perseverantes
e firme em seu pensamento. Deveriam se manter um juízo sã, equilibrado e sólido. Pedro faz essa exortação por saber que muitos cristãos, irmãos, sim, poderiam ser levados sucessivamente por uma variedade de sentimento que não fosse verdadeiro, que não fosse verdadeiros em Cristo Jesus. Poderiam não ser expressão da verdadeira fé no Senhor Jesus. Sobriedade é estar lúcido em nossas decisões, sendo assim, irmãos, capazes de reafirmarmos nossa fé e esperança inteiramente na graça de Deus, conforme o verso 13, parte B. Você já viu uma pessoa que não é sóbrio? Você já viu um bêbado? Já dizem que criança e bêbado deve ter anjo da guarda. Não é assim? Bêbado, ele não tem uma linha reta, ele não tem um propósito. Se este povo aqui era peregrino, assim como nós, se nós somos peregrinos nesta terra, nós temos um alvo, nós estamos caminhando para a eternidade. Nesta caminhada, nós vamos nos deparar com as mais diversas situações da vida. E o nosso último inimigo, qual que é? A morte, que já foi vencida em Cristo Jesus. Eu e você estamos sucessivos às piores situações da nossa vida. Mas, em meio a tudo isso, nós temos certeza de uma coisa: somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Ele venceu o último inimigo. E nós também o venceremos. Por isso, em nome de Jesus, pare de olhar para a sua vida a partir de uma percepção meramente humana. Corra para o Senhor. Você é eleito do Senhor. A bênção da salvação foi estendida a você. Não há maior valor, não há maior glória. Pedro está apelando aos seus leitores para que mantenham a estabilidade essencial do homem que sabe o que crê e no que crê. Eles deveriam estar em firme no Senhor, crer no Senhor e optarem por viver o cristianismo independente de qualquer coisa. Nós temos, irmãos, vários perfis de cristãos. Eu falo isso para você por experiência própria. Nós nos deparamos com vários cristãos em várias fases de suas vidas. Nós temos aquele cristão que a igreja é um ambiente para contar as bênçãos do Senhor. Quando a coisa aperta, ele foge. É gente que não está interagindo com a igreja. Como diz a carta de Tiago, é gente que não chora com os que choram. É gente que não lamenta com os que se lamentam, não se alegra com os que se alegram. Quando a coisa aperta para ele, ele vai embora. Nós temos os outros que quando a coisa aperta para ele, ou melhor, quando a coisa está tudo bem, ele vai embora. Quando a coisa aperta para ele, ele corre para cá. Aí ele fica aqui. Ele é a pessoa mais crente, a pessoa mais santa e sai de perto. Você se sente inferior a ele. Parece que ele vive em outro mundo. A experiência dele é uma experiência extremamente especial. Não é assim? A bênção da salvação, querido, nos coloca e nos leva a afirmarmos a nossa fé independente de qualquer coisa. Devemos ser sensatos, devemos ser pessoas sóbrias. E olhando para esse texto, ser alguém sóbrio seria olhar para todo o contexto que estivesse vivendo e tomasse uma decisão. Eu continuarei firme, independente de qualquer coisa. Eu continuarei na presença do Senhor. Eu sei que tudo isso vai passar. Terceira afirmação que Pedro nos chama a atenção nesse texto é que nós precisamos pôr a nossa fé no favor de Cristo para conosco. Em sua terceira exortação, Pedro afirma que o favor imerecido de Deus, ou seja,
a graça que vos está sendo trazida, esse termo que ele usa, que está sendo efetuada, nós não devemos ter em mente apenas o que Cristo fez, conforme diz o texto de Isaías, mas também a sua segunda vinda. Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Ele está vindo. Ele está operando no meio do seu povo e Ele virá buscar a sua igreja. Por isso a expressão sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Nos remete à verdade, ou melhor, à venda de um escravo, quando ele usa a ideia de fútil procedimento, foste resgatados. Pedro usa aqui a figura, irmãos, da venda de um escravo. É isso que Pedro está dizendo. Essa ideia de resgate aponta para a negociação de um escravo, que é serviçal, que estaria à disposição do seu senhor para toda a sua vida. Por isso, a ideia de resgate, fostes resgatado do vosso fútil procedimento. Resgatado, quem é resgatado do seu fútil procedimento e não consegue sentir prazer, alegria no Senhor? É porque aquele que diria ser fútil procedimento é o melhor que ele tem. O cristão que não consegue compreender isso, ele sempre vai entender a sua velha vida como a melhor coisa a ser vivida. É o sujeito que foi resgatado das garras de Satanás, de um viver fútil, de um viver no pecado, e ele insiste em voltar para aquele lugar. Ele continua querendo continuar sendo escravo. É o povo de Israel que sai do Egito, e eles estão na caminhada, e o Senhor olha para aquele povo, faz milagre, traz o pão, traz cordonize, faz coisas maravilhosas no meio daquele povo. Mas chega um momento que aquele povo olha para trás e diz desse jeito: ah, Moisés, lá a gente tinha alho, lá a gente tinha cebola, lá a gente tinha pepino. Os miseráveis só comiam pepino, cebola, alho. Imagine, todo o tempo de escravidão comendo pepino, cebola e alho. Mas ele sente falta. O fútil procedimento, a vida que eles viviam, sentia falta. Por quê, pastor? Por falta de fé, por falta de convicção, por falta de certeza, por falta de compreender o favor imerecido de Deus. Você não merecia estar aqui. Eu não merecia estar aqui hoje, mas pela graça do Senhor, Ele nos chamou e aqui nós estamos. Ah, como é bom estar aqui. O que seria de mim, de você, se não fosse o Senhor? Favor imerecido. Por isso o tema graça logo deve nos remeter ao fato de que nós éramos escravos de 3 senhores carrascos, chamado carne, mundo e diabo. Mas o Senhor, no seu favor imerecido, foi lá, pagou o preço. Jesus pagou a redenção dos escravos com o seu próprio sangue. Não foi com coisas corruptíveis, como Pedro vai dizer, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Sobre esta graça chamada redenção. E por que devemos pôr a nossa fé na graça, no favor imerecido de Deus? Primeiro, porque Jesus nos salvou no tribunal, quando nos absorveu das nossas faltas, colocando o nosso pecado sobre Jesus e colocando a perfeição, a perfeita justiça de Cristo sobre nós. O Senhor imputou justiça sobre nós. Favor imerecido. Quer uma ilustração melhor? Pense que você estava lá, com a corda no pescoço, para ser vendido como escravo. E Jesus vem e toma você para Ele. Mas para isso o preço foi muito alto. Jesus não negociou com Satanás.
Não houve uma negociação. Você não sabe quanto que você vale propriamente dito. Eu não sei, eu não compreendo. Jesus não achou graça em você. Jesus não estava no mercado de escravo. Ele falou, vou levar esse. Ele pode ser útil. Ah, rapaz. Eu vou colocar ele lá na minha cozinha, lá em alguma coisa. Não foi assim, não. Jesus passou, viu a minha e a sua miséria e nos tomou para si. Isto é fato. Isto é real. Já não somos mais escravos do pecado. Servimos ao Deus maravilhoso. A justiça de Deus, a justiça de Cristo em nós, por conta do seu sacrifício na cruz. Quando olha para nós, Deus não vê nosso pecado, mas a perfeita justiça do seu Filho e nos aceita como seus filhos. Você já parou para pensar nisso? Que relação o Senhor estabeleceu comigo e com você? Isso é algo maravilhoso. Em segundo lugar, porque devemos pôr a nossa esperança, a nossa fé na graça de Deus, porque Ele nos salvou no santuário. Era no santuário que todos os anos se oferecia sacrifício em favor do seu povo. Porém, estes sacrifícios não eram suficientes, mas Jesus se doou em nosso lugar. Por isso, a nossa fé deve estar na graça, no favor imerecido de Deus. Ele se doou no meu e no seu lugar. É o ladrão da cruz. Onde Jesus diz de jeito, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele estava sentenciado à morte, mas Jesus o chamou e o deu o paraíso, hoje mesmo. Em terceiro lugar, porque Deus nos salvou em mercado de escravos. Estávamos como servos da carne, mundo e diabo. Cristo nos comprou com um preço altíssimo, que foi o sangue perfeito. Preço igual não há. Ele nos salvou, Ele nos comprou. Sem dúvida não podemos compreender a real causa, irmãos, deste amor por nós. Nós deveríamos estar sempre perguntando, por que que o Senhor me ama? Por que que o Senhor nos ama? Porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso para conosco. Esta graça foi ministrada divinamente, irmãos, aos mártires e tem sido administrada a nós. Pedro está dizendo que ponham sua esperança na graça que lhes foram revelada em Cristo Jesus. Pedro está olhando para um cenário de extrema luta e aversão ao cristianismo. E ele está dizendo desse jeito, vocês cristãos, ponham a vossa fé no favor imerecido de Deus. Quantas vezes nós não nos damos conta disso? Quantas vezes a nossa fala é, Senhor, por que eu estou passando por isso? E nunca, para que eu estou passando por isso? Estamos passando por várias situações e passamos porque somos pecadores e necessitamos da misericórdia de Deus. Porque não somos diferentes de um mundo caído. A diferença é que nós olhamos na perspectiva eterna e o Senhor nos salvou. E um dia estaremos eternamente com Ele. O cristão pode viver agradecido por todas as misericórdias do passado, resolvido a enfrentar o desafio do presente e com a esperança certa de que, em Cristo, o melhor ainda está por chegar. Quando pensamos em uma vida de transformação, sem as marcas do pecado, aonde nada, tudo será perfeito, como diz o livro de Apocalipse, Ele enxugará do rosto toda lágrima.
Lá não haverá planto, lá não haverá tristeza, lá é lugar de glória, de alegria. Um dia nós provaremos isso de modo completo, especial. Eu quero concluir dizendo que vale a pena, irmãos, uma vida de fé e esperança em Deus e na sua graça, no seu favor imerecido. Portanto, estejamos sempre prontos para a vinda do Senhor. Preserve-se do mal, seja alguém sóbrio e aprenda a esperar inteiramente nesse Deus gracioso. Por meio de uma vida de santidade, estando o vosso pensamento cingido, pronto para os embates e confiados no favor imerecido de Deus para comigo e para com você. A coisa está apertando para o seu lado? Glória a Deus. Esse campo é um campo pedagógico. O Senhor está ensinando você. O Senhor está dizendo quem Ele é e o quanto você precisa continuar firme na graça, no favor imerecido. Deus o abençoe. Que este seja o propósito do vosso coração. Deixa que esta palavra da parte do Senhor a vossa vida continue firme na graça, na misericórdia do Senhor.